Ok, me passaram um tema que é uma armadilha. Aparentemente é um tema fácil, mas não é um tema fácil tratar das implicações da fé reformada para a igreja na atualidade. Nós vamos dividir a palestra em 3 blocos principais. No primeiro bloco eu quero dar um panorama histórico da origem da tradição reformada, bem breve. Depois eu quero levantar uma questão: qual é a fonte da tradição reformada, por meio de que textos, documentos a gente pode conceituar a tradição reformada. E, finalmente, a parte principal, eu quero elencar 6 ou 7 pontos que caracterizam a tradição reformada, que são aquelas marcas que identificam um crente ou uma igreja reformada de fato. E eu entendo que é apropriado nós começarmos lendo o texto bíblico, ainda que não seja uma pregação, e talvez o texto bem apropriado para nós aqui é Romanos 11, 33 até 36, um texto que eu imagino os irmãos e irmãs conheçam bem. Romanos 11, 33 a 36. Então, o tema geral é a importância das doutrinas reformadas na igreja de hoje. Eu comentei com o irmão Walter, o PowerPoint já está no laptop da igreja, então os irmãos e irmãs podem depois ter acesso a esse material, conversando com os presbíteros aqui da igreja. Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nós começamos, então, a tratar da história da tradição reformada. Como os irmãos e as irmãs devem conhecer, a igreja cristã tem algumas etapas. Nós não podemos rotular tudo que vem antes da reforma como pura e simplesmente católico. Grosso modo, eu diria que até século IX, o que nós temos é a igreja cristã, seja no Ocidente, isto é, entre aqueles de fala latina, seja no Oriente, entre aqueles de fala grega. Você tem uma única igreja com alguns centros de decisão, algumas cidades com igrejas importantes, como Antioquia na Síria, Constantinopla na Turquia, Roma na Itália, a Alexandria no Egito. Só que a partir do século IX você tem uma fragmentação. Você tem o que eu chamaria de igreja católica ocidental e igreja católica oriental. Eu não vou cansar vocês com as histórias da divisão. Essa é uma divisão que começa lá no século IV a.C., século V a.C. Essa divisão implica diferenças culturais, linguísticas, filosóficas, políticas, mas, de fato, no 10º século, 11º século, essa divisão, que já começava lá atrás, ela se cristaliza e ela vai se tornar uma divisão permanente a partir da Quarta Cruzada, quando os exércitos ocidentais cristãos pilharam e destruíram a grande cidade de Constantinopla e prepararam a derrocada dela, o que veio de fato acontecer ao final do século XV, que marca o período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, segundo os historiadores. Ok, quando a reforma irrompe no Ocidente, então nós agora temos 2 grandes igrejas dividindo a chamada cristandade. E quando a reforma irrompe, um dos legados da reforma é uma ênfase divisionista. A ideia agora, baseada na noção do sacerdote de todos os crentes, é que cada pessoa ela é apta a se aproximar de Deus por meio de Cristo, e ela agora não precisa mais da mediação sacerdotal, ela não precisa mais da mediação da igreja para chegar a Deus. Por meio de Cristo, o fiel pode se chegar a Deus, comungar com Deus por meio de Cristo e ser perdoado por Deus também por meio de Cristo. Ligado a isso, há a noção do livre exame das Escrituras, não livre interpretação.
Algumas pessoas vão falar de livre exame e livre interpretação. Isso é um anacronismo. Isso é uma noção do século XVIII, século XIX, da teologia liberal alemã. O que havia, a ênfase é que, já que cada pessoa é competente para se apresentar diante de Deus mediante Cristo, cada pessoa, homem e mulher, rico e pobre, pode também ouvir a voz de Deus em Cristo na Sagrada Escritura. A Escritura, então, no século XVI, se torna um best-seller. Na medida que pessoas têm acesso à Escritura, e elas não têm mais o magistério da igreja para controlar a interpretação da Escritura, elas começam a divergir em alguns pontos. Então, desde cedo, a tradição da Reforma, ela se dividiu em pelo menos 3 ondas principais. Você tem aí Lutero, Zwingli e Calvino. Eu omiti um quarto nome, seria Thomas Cranmer, eu falo sobre ele daqui a pouco, mas esses 3 homens aí, eles apontam as divisões principais da Reforma. Martinho Lutero, aquele homem que literalmente dividiu a igreja, ele literalmente sozinho peitou a igreja católica e num tour de força ele divide a igreja, ele inaugura uma nova etapa na cristandade. Um ponto aqui, foram os católicos que chamaram ou começaram a apelidar a igreja inaugurada por Lutero de luterana. Essa igreja, ainda hoje na Alemanha, é chamada de Igreja Evangélica, porque se entendia que Lutero e seus amigos, Melanchthon e outros, eles haviam redescoberto o evangelho puro, o evangelho que vem a nós por meio da palavra de Deus, e o evangelho centrado em Cristo. A imagem bonita e famosa de Lutero é que a Escritura é o berço que traz o neném Jesus Cristo para a gente. Uma imagem bem pitoresca, bem viva, muito tocante, muito bonita, muito simples, inclusive, por sinal. Ao mesmo tempo, isso é interessante, ao mesmo tempo que Lutero redescobre o evangelho, a voz de Deus na Sagrada Escritura, Zwingli passa uma experiência similar. Enquanto Lutero chega à fé por conta das suas lutas com o pecado, Zwingli chega à fé por causa de uma doença que quase o leva à morte. E nesse sentido, Zwingli tem sido chamado de o pai da tradição luterana ou reformada. E aqui é um ponto. Eu não gosto de falar de igreja calvinista ou de fé calvinista, porque se os católicos apelidaram os evangélicos de luteranos, um luterano apelidou os reformados de calvinistas. A igreja reformada sempre se viu como igreja reformada, nunca igreja calvinista ou calviniana ou seguidora de Calvino, mas era igreja reformada porque se entendia como uma igreja que, por assim dizer, tirou o entulho da tradição para voltar à Sagrada Escritura. Então, o que você tem no começo da Reforma na Europa são 2 tradições que surgem lado a lado. De um lado, a tradição evangélica, também chamada de luterano, apelidada de luterana. Do outro lado, com Ulrich Zwingli, a tradição reformada, também posteriormente apelidada de calvinista. Zwingli morreu cedo, ele morreu no campo de batalha. A Suíça era dividida em vários cantões, em várias pequenas cidades-estado, e metade delas abraçou o evangelho, a outra metade permaneceu com os católicos. Os cantões católicos montaram um exército e foram atacar Zurique. As notícias chegaram rápido em Zurique. Naquela época não havia exército profissional, havia uma guarda em Zurique. Então, Zwingli, como capelão dessa guarda, ele seguiu com esses 300 soldados para o campo de batalha. Esses soldados que foram avante foram massacrados pelos exércitos católicos, mas eles deram a chance de a cidade de Zurique se armar e impedir a conquista da cidade. E Zwingli morreu na batalha de Kappel, essa batalha que marca esse momento de tensão na Suíça. Quem vai receber a tocha para continuar a tradição reformada é João Calvino. João Calvino é o que a gente chamaria de um reformador da segunda geração. Quando ele surge no cenário, a reforma está em crise, a Igreja Católica está voltando a dominar algumas áreas que antes estavam abraçando a reforma, como o norte da Itália, Polônia, Hungria, e ela contra-ataca os reformados dessas áreas, e agora Calvino surge do cenário, sem estudo teológico,
ele era um erudito na área de literatura e na área do direito. Ele não era formado em teologia, ele foi um autodidata, nunca foi ordenado ao ministério, mas ele escreveu talvez a principal obra de teologia daquele período, As Institutas da Religião Cristã, ou a Instrução da Religião Cristã, como uma tradução talvez mais contemporânea. Esse livro, que tinha o tamanho do Antigo Testamento, mais os 4 evangelhos, 1.500 páginas, se tornou um best-seller. Os refugiados que saíam de Genebra para levar a fé reformada para o resto do mundo, costuravam a Bíblia de um lado dentro do casaco e as Institutas do outro lado do casaco, para não serem acossadas ou atacadas pelos católicos que estavam lutando contra a fé protestante. E Calvino é que não só dá uma sobrevida, mas leva a fé reformada a conquistar território como em Lutero e em Zwinglio não tinha conquistado. Calvino torna a fé reformada um movimento internacional, inclusive chegando ao Brasil. Em 1555, Jean de Lery e alguns outros franceses, chamados huguenotes, vieram ao Brasil, especialmente ao Rio de Janeiro, a atual ilha de Villeganhon, antiga ilha Serigipe, lá no Rio de Janeiro, hoje é uma escola naval, e eles vieram ao Rio de Janeiro no intuito de achar um lugar, primeiro ponto, onde os crentes franceses pudessem cultuar a Deus livremente, sem a pressão do Estado, sem a perseguição do Estado. Segundo ponto, para evangelizar índios. E é muito legal ler o livro de Jean de Lery, o respeito que ele tem pelos índios do Brasil, o cuidado que ele tem de tentar falar dos salmos na linguagem que os índios possam entender, uma perspectiva bem diferente dos jesuítas e dos católicos que já estavam aqui. Infelizmente a missão não deu certo, os reformados foram traídos pelo próprio Villeganhon, então 3 anos depois a missão acabou de um fracasso até dramático, produzindo 5 primeiros mártires do protestantismo em toda a América. Isso é interessante. Primeiro culto evangélico em toda a América, o primeiro casamento, a primeira ceia, os primeiros mártires foram aqui no Brasil, não nos Estados Unidos, colonização inglesa, holandesa, mas no Brasil, um marco importante da história do protestantismo. Então, o que nós temos no continente agora são 2 movimentos possantes. O movimento luterano, que era influente não só na Alemanha, mas também na Suécia, na Dinamarca, na Noruega e na Finlândia, e o movimento reformado, que literalmente ganhou o mundo. Só para você ter uma ideia, quando Calvino morre, 35% da população francesa era protestante, reformada. Algumas pessoas têm sugerido que a Revolução Francesa, totalitária, sanguinolenta, Revolução do Terror, aconteceu na França. Por quê? Porque os protestantes franceses, perseguidos pela monarquia, perseguidos pela liderança, pela nobreza e pela liderança católica, ela fugiu da França, ela foi para a Holanda, foi para a Inglaterra, foi para os Estados Unidos. Então, o abismo social gerado na França por isso, conduziu a França para o terror, como também é conhecida a Revolução Francesa. Isso é curioso, mas Holanda, mesmo Espanha, Portugal, Escócia, Inglaterra, Gales, já falei do Rio de Janeiro, Indonésia, todos esses países tocados por essa revolução internacional chamada de calvinismo, mas mais propriamente chamado de fé reformada. Quando Calvino morre, então, ele morre vendo a tradição da reforma sendo um movimento internacional. O que é mais importante para nós aqui é investigar o impacto desse movimento na Inglaterra. Na Inglaterra, o cristianismo era peculiar. O protestantismo começou na Inglaterra por causa das confusões amorosas do rei Henrique VIII. Diz a música antiga inglesa, o rei se divorciou e executou a segunda esposa. Se divorciou de novo e executou a 4ª esposa. A 5ª faleceu, a 6ª ficou viva porque ele morreu. Nessa bagunça toda de casa e descase, divorcia e mata a esposa, e que não serve de nenhum exemplo para a gente aqui no Brasil, ele volta e meia ou abraçava a fé protestante, porque ele convinha politicamente, ou tentava voltar para o catolicismo. O que ele legou ao final da vida dele foi o que os puritanos chamaram de uma igreja reformada pela metade. A teologia era reformada,
o culto, a liturgia e os sacramentos eram luteranos e a liturgia católica. Isso é a igreja episcopal, a igreja anglicana. Obviamente, isso não ia dar certo por muito tempo, mas foi o cimento da Inglaterra. Era vista como a religião oficial da Inglaterra. Até hoje, o rei ou a rainha em inglês da Inglaterra, melhor dizendo, é cognominado defensor da fé, porque se entende que a igreja da Inglaterra é a igreja do reino. Só que algumas pessoas dentro da igreja que estudaram em Genebra e também em Frankfurt, na Alemanha, não ficaram satisfeitas com essa solução. E eles foram alcunhados de puritanos. Essa palavra tem uma carga pejorativa muito grande, geralmente conectada com sexo e com uma pessoa muito mal-humorada que fica procurando quem tem prazer para atacar aquela pessoa, quem está alegre para acabar com a alegria daquela pessoa. Mas a palavra puritano, originalmente, tinha a noção de purificar a igreja do que era chamado de trapos do papismo. O pastor pregar com toga, com o capelo, às vezes com aquela estola marcando a graduação dele, o que ele ganhou em Oxford ou Cambridge, velas, incenso, vitrais, você ter que caminhar à frente da igreja para se ajoelhar diante do obreiro, para receber o cálice da comunhão e o pão era a hóstia, e havia um cálice para toda a igreja. Obviamente havia um lencinho para tentar limpar o cálice ali, mas todo mundo tinha que compartilhar um único cálice dentro da comunidade. Então, esses teólogos e pregadores dentro da igreja anglicana não estavam satisfeitos com a reforma pela metade, como eles chamavam. Eles queriam uma limpeza purificadora. E aí primeiro surgem daí os presbiterianos, depois os congregacionais e, como sempre, por último, os batistas, sempre chegando atrasado da história. Mas eu estou me adiantando aí um pouquinho. Eu destaquei aí William Perkins no canto esquerdo. Perkins talvez seja o pregador e o teólogo episcopal mais famoso do grupo. Ele escreveu uma obra de pregação extremamente influente. Nessa época, na Inglaterra, ele era mais lido pelos reformados do que o próprio João Calvino. Okay? Muito do nosso esquema de dupla predestinação, até algumas pessoas usam uns quadros em data show para explicar a dupla predestinação, não vem de Calvino, vem de William Perkins. Ele foi extremamente influente, não só na Inglaterra, mas também na Escócia e nos Estados Unidos. E em algum momento, alguma altura, ele era mais lido e mais influente do que o próprio João Calvino de Genebra. O outro que você tem aí é Samuel Rutherford, um presbiteriano, e eu vou citar ele no final da palestra hoje, muito importante, pouco conhecido do Brasil, muito importante não só no que se refere ao governo da igreja. Ele foi muito influente, talvez o teólogo mais influente na Assembleia de Westminster, mas ele é muito influente nas relações da igreja e do Estado, infelizmente pouco lido. O outro é John Owen, talvez o João Calvino da Inglaterra, o teólogo mais importante daquela época, professor em Oxford, congregacional. Ele era presbiteriano, em algum momento ele abandonou o presbiterianismo e abraçou o congregacionalismo, e foi um dos autores da revisão da Confissão de Westminster, que se tornou a Confissão de Savoy. E por último, John Bunyan, sublime latoeiro, batista, autor do Peregrino e Cristiana, a continuação, talvez o livro mais influente de fala inglesa, e junto com a Imitação de Cristo, os dois livros cristãos, fora a Bíblia, mais lidos e mais publicados em toda a história da igreja. Então você tem um episcopal, William Perkins, e 3 puritanos, um presbiteriano, Rutherford, um congregacional, John Owen, e um batista, John Bunyan. Se você quiser botar um gráfico, fazer um desenhozinho, você pode botar luteranos / evangélicos, reformados / calvinistas, lado a lado, e eles estão no continente. Depois, da Inglaterra, anglicanos. Aí dos anglicanos você pode botar presbiterianos. Dentro do movimento presbiteriano vai sair o congregacionalismo, e de uma congregação congregacional em Londres saem os batistas. Okay? Isso 1630 a 1640, os batistas são um movimento tardio. E um ponto importante aqui, curioso talvez, é que tanto no contexto inglês como no contexto americano, originalmente as comunidades batistas eram as comunidades mais pobres.
A brincadeira que a gente faz é que os batistas sempre foram os primos pobres da Reforma, ok? Mas isso é algo curioso. Você estuda sobre as congregações batistas, século XVI, século XVII, século XVII, século XVIII, na Inglaterra, e depois as primeiras congregações batistas nos Estados Unidos, geralmente, para usar a nomenclatura contemporânea, eram congregações de classe média-baixa, classe baixa. Elas só começaram a se tornar congregações mais ricas na América a partir do primeiro grande avivamento, quando algumas congregações presbiterianas e congregacionais avivadas começaram a reler a noção do Novo Testamento quanto a batismo, e elas começaram a deixar a sua tradição presbiteriana ou congregacional e começaram a abraçar a tradição batista. Eu sei que eu estou me alongando um pouquinho, mas um homem chamado Isaac Backus, ele é ilustrativo desse período. Ele era congregacional, pastor de igreja de mais de 1000 membros, e durante o período do avivamento, essa congregação abraçou a tradição batista e veio se tornar uma das principais igrejas batistas do norte dos Estados Unidos, antes da independência americana. Uma frase que eu gosto muito para definir o puritanismo vem de um arminiano chamado C.S. Lewis, um erudito em literatura inglesa. Ele diz o seguinte: devemos imaginar esses puritanos como o extremo oposto daqueles que se dizem puritanos hoje. Imaginemos-los jovens, intensamente fortes, intelectuais, progressistas, muito atuais. Eles não eram avessos à bebida com álcool, mesmo a cerveja, mas os bispos eram a sua aversão. Puritanos fumavam, na época não sabiam dos efeitos danosos do fumo, bebiam com moderação, caçavam, praticavam esportes, usavam roupas coloridas, faziam amor com suas esposas, tudo isso para a glória de Deus, o qual os colocou em posição de liberdade. Os puritanos eram jovens, vorazes, intelectuais progressistas, muito elegantes e atualizados, e não havia animosidade entre os puritanos e humanistas. Eles eram frequentemente as mesmas pessoas, e quase sempre o mesmo tipo de pessoa, os jovens do movimento, os impacientes progressistas, exigindo a limpeza purificadora da igreja. É bem interessante isso, uma visão do modo de ser puritano bem diferente das caricaturas que nos chegam, geralmente o puritano vestido de preto, chapéu preto, avesso a brincadeira, esporte, divertimento, etc. e tal. Mas eu preciso avançar mais um pouquinho. Esse é um breve pano de fundo histórico da origem da tradição reformada, e eu queria falar rapidamente sobre as fontes para tratar dos pontos principais ou característicos da tradição reformada. A partir de que fonte nós definimos a tradição reformada? Algumas vezes a tentação é nós definirmos a tradição reformada a partir do teólogo que nós mais gostamos. Então, nós falamos, fulano diz isso, Beltrano diz aquilo, Cicrano diz aquilo outro. Só que nenhum desses teólogos teve a presunção de falar como se fossem um papa. Todos esses grandes teólogos da tradição da Reforma, que eu citei alguns deles há pouco, todos eles falavam como parte de um corpo maior. Eles não exigiram lealdade aos escritos deles como se eles estivessem falando com a autoridade da Sagrada Escritura. Muito ao contrário. Você lê Calvino, e eu acho muito legal ler os comentários de Calvino, que volta e meia ele diz, olha, eu não sei como interpretar essa passagem, eu vou deixar para alguém mais competente do que eu, alguém no futuro vai trazer mais luz sobre esse verso, e ele passa adiante, ele segue adiante, ele segura a tentação de dar uma palavra abalizada sobre algo que ele não domina. Como nós definimos então a tradição reformada? Nós a definimos a partir dos seus documentos confessionais. Então, se nós queremos falar do que vem a ser tradição reformada e qual a implicação dela para nós hoje, então nós temos que voltar a ler a Confissão Belga, Catecismo de Heidelberg, os Cânones de Dort, a Confissão de Westminster, a Confissão Batista de 1689, que é uma revisão da Confissão de Westminster, os Catecismos de Westminster. Nós precisamos e devemos ler os grandes teólogos.
alguns citados aqui, mas não são eles que conceituam o que é tradição reformada. O que conceitua, o que define a tradição reformada, as fontes da tradição reformada, são os documentos confessionais. Uma crise para nós batistas é que, especialmente aqueles oriundos da Convenção Batista Brasileira, nós fomos educados com a noção de que nem um credo, só a Bíblia. Isso parece muito crente, muito espiritual, mas é profundamente enganoso. A tradição batista, desde as suas origens, é confessional. Aliás, tanto o Antigo como o Novo Testamento exigem de nós uma resposta confessional. Então, se nós queremos entender o que é a tradição reformada, se nós queremos conceituar o que é a tradição reformada, se a gente quer dar um toque de bom humor e de alegria aos nossos debates internos, sem absolutizar os nossos teólogos prediletos, a gente não só tem que conhecer as confissões de fé, mas a gente tem que saber que, no final, são essas confissões de fé que não são igualadas à Sagrada Escritura, mas são intérpretes e lutam para ser intérpretes fiéis à Sagrada Escritura. São essas confissões que são a baliza do nosso debate. A gente pode ter divergência interna, espera-se que essa divergência seja uma divergência dentro da família reformada com bom humor, uma divergência com alegria, mas, no final, o nosso limite, as balizas que marcam a nossa interpretação e definição do que vem a ser a tradição reformada, são as confissões de fé históricas. Então, posto isso, quais são os principais temas da tradição reformada? Obviamente, o primeiro tema, e o mais importante, é a autoridade das Escrituras, a autoridade da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus. Vocês sabem que um lema da Reforma é sola Scriptura, somente a Escritura. Desde cedo, a fé evangélica e reformada enfatizou que a Escritura é o lugar onde Deus vem a nós, onde Deus se dirige a nós, onde Deus fala a nós e a todos nós juntos. Então, eu estou usando duas palavrinhas aí. A tradição da Reforma afirmou a autoridade da Sagrada Escritura. Quando nós lemos a Escritura, Deus mesmo fala. E Deus mesmo fala a todos nós. Qualquer um aqui pode ouvir a voz de Deus na Sagrada Escritura. A gente não precisa de novas revelações, nós não precisamos de magistério, nós não precisamos de teólogos. Antes, Deus fala a todos nós juntos pela Sagrada Escritura, e nós precisamos uns dos outros para ouvir a voz de Deus na Sagrada Escritura. E essa Escritura, ela é suficiente. A tradição é importante, a experiência é importante, a razão é importante, mas essas três esferas estão subordinadas à Escritura. Elas não julgam a Escritura, mas elas são julgadas pela Sagrada Escritura. Se há outras revelações, a parte da Escritura, então a Escritura não é suficiente, logo ela não é mais necessária. Por isso que alguns anabatistas na Reforma começaram a rejeitar a Escritura. Eles diziam, uma ala pelo menos do movimento anabatista, que vocês já devem ter ouvido esse tipo de afirmação: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, a ideia é que a Escritura é um testemunho do que Deus fez e falou no passado. O que nós precisamos é que Deus venha nos falar agora, de forma imediata, no coração e na mente. Lutero chamou esse tipo de anabatista de Schwarmers, uma espécie de porco selvagem. Lutero conseguia algumas vezes ser bem grosseiro e bem duro nas suas polêmicas, mas ele não tinha nenhuma paciência com esse tipo de super espiritualidade. Se você notar, é uma super espiritualidade aristocrática, onde se de um lado ela insinua que qualquer pessoa pode ouvir a Deus e ter novas revelações, do outro lado substitui-se o Papa por alguns novos profetas que falam além e algumas vezes contra a própria Sagrada Escritura. Então, a ênfase sola Escritura era conectada com a ênfase na autoridade da Escritura e na suficiência da Escritura. Não há que se buscar outras fontes de revelação, porque Deus fala a nós na Sagrada Escritura, e qualquer pessoa pode ouvir a voz de Deus mergulhando, estudando com afinco a Sagrada Escritura. A Confissão de Westminster
de forma bem bacana, diz: todo o conselho de Deus, concernente às coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações, supostamente do Espírito, nem por tradição dos homens. A experiência é importante, a tradição é importante, a razão é importante, mas no final a Escritura julga essas esferas. Todas as esferas estão debaixo do julgamento da Sagrada Escritura. O ponto aqui, e nós hoje perdemos isso de vista, é: a tradição reformada estava em luta com o catolicismo de um lado, contra anabatistas do outro lado, isto é, contra gente que se fiava na tradição de um lado, contra pessoas que confiavam na experiência do outro lado. Contra a esquerda e a direita, a tradição reformada afirmou a primazia, a suficiência, a autoridade da Sagrada Escritura. Irmãos e irmãs, isso pode parecer um pouco distante para a gente, meio desconectado de nós aqui, mas lembra da música do Nirvana, Isso Cheira a Espírito Adolescente? A ideia aqui é adolescente rebelde. A tradição reformada é rebelde. A ideia é: Deus fala a nós, o Rei, o Supremo, Soberano, Criador de todas as coisas, fala a nós. No final, nós obedecemos só a Ele, mais ninguém. Os puritanos tinham um ditado que eu gosto muito: se Deus joga um alfinete no chão e me manda pegar aquele alfinete, eu vou me abaixar e pego aquele alfinete, mas não pego nenhum alfinete que os homens jogaram no chão para que eu apanhe. Essa é a implicação da autoridade e suficiência da Escritura, essa é a implicação do solo Escritura. O Rei, o soberano, o único que é transcendente, o único que é totalmente outro, fala a nós. Ele vem a todos nós, não apenas aos doutos, aos ricos, mas aos pobres, aos pequenos, aos que nada são, para que Ele mesmo receba a glória. Ele vem e fala a nós, audivelmente. E no final nós obedecemos só a Ele e mais ninguém. Nossa pátria está nos céus. Esse é o ponto. Okay? Então, primeira ênfase da tradição reformada é a autoridade da Escritura. Tudo mais é construído a partir dessa ênfase. Uma igreja que quer ser reformada é uma igreja que vai valorizar a pregação, vai amar a pregação, mas não só a pregação. Vai amar cantar e falar com salmos, hinos e cânticos espirituais, de tal forma que a gente seja cheio do Espírito, de tal forma que Cristo seja formado entre nós. Essa igreja da reforma, ou essa igreja reformada, vai priorizar a Sagrada Escritura em tudo que ela faz. Grupos pequenos, Sagrada Escritura. Não autoajuda, mas Sagrada Escritura. A reunião de estudo bíblico, ok, vamos checar se a confissão é bíblica, é radicalmente bíblica, todo mundo de Bíblia aberta. Vamos orar a Sagrada Escritura, vamos orar os Salmos. A Escritura permeando tudo que uma comunidade faz, se essa comunidade é a comunidade de fato da reforma. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, mais óbvio, ou tão óbvio quanto, a ênfase na soberania de Deus. O ponto que algumas vezes confunde alguns, não é que a soberania de Deus seja o principal atributo de Deus para a tradição da reforma e para os escritos confessionais da reforma. Deus é um ser simples, logo, seus atributos em simplicidade estão todos juntos. O amor de Deus é soberano, a santidade de Deus é soberana, a justiça, a retidão de Deus é soberana, a soberania é amorosa, a soberania é livre, a soberania é santa, e etc, etc. Mas, do outro lado, a noção da tradição da reforma é que Deus é adorado, de fato, como aquele que é rei. Uma implicação política aqui, que eu vou voltar a esse ponto. Crentes de verdade, especialmente reformados, não toleram a noção da transcendência do Estado ou do partido. Crentes, especialmente reformados, que creem no Deus Rei, no Deus soberano, eles não vão votar num político porque ele é forte, macho, dá soco na mesa, ele é a solução. Finalmente, ele é o caçador de marajás, ele vai resolver o Brasil. Getúlio Vargas, Collor, Lula.
e outros. O crente, mas especialmente o reformado, aquele que é imbuído da noção de que Deus é rei, sabe que só Deus é transcendente. A noção alemã da transcendência do Estado ou do partido vai ser considerada idolátrica pelo crente, especialmente pelo crente reformado. O crente reformado entende que só Deus é soberano, só Deus é rei. Mas a tradição reformada não lida com isso apenas no nível intelectual. A tradição reformada entende que o fiel, o crente, tem que ter um senso de beleza, de apreciação pelo Deus rei, pelo Deus soberano. Isso é mais do que uma mera noção de que Deus comanda a história, decreta a história, se você preferir, é soberano. Não, é um senso de beleza, de encantamento, que o Deus que criou céus e terra os preserva e os sustenta. Aí a noção de providência divina também. Então, uma congregação reformada é uma congregação que vai ter uma abertura para, mesmo no culto, ao ouvir que Deus é rei, que Deus cuida, que Deus sustenta, que Deus triunfa, dá aleluia e dá amém e dá glória a Deus. A tradição reformada entende que a nossa aproximação dessas doutrinas não é meramente intelectual, mas fundamentalmente afetiva. E talvez o grande teólogo nessa área é Jonathan Edwards. Há um senso de beleza em quem Deus é. Não há um fio de cabelo que caia da nossa cabeça se não for por ordem desse Deus. Ele cuida da gente com mais precisão do que os próprios lírios no campo. Então, essa noção da soberania divina não é uma noção meramente intelectual. Quando um jovem, um adulto, alguém dentro da tradição reformada se aproxima dessa doutrina apenas por um viés intelectual, ele vai acabar no hipercalvinismo, que mata a tradição reformada, que é feio, embrutece a tradição reformada. Mas um reformado, de fato, ele se aproxima dessa doutrina não porque ela o satisfaz intelectualmente, e ela o satisfaz, mas porque ela o imbui de um senso estético. Não há ser mais belo do que Deus. Ele é o rei. Nada no universo ocorre se não for pela soberana vontade dele. E esse Deus que é rei, ele opera com tal potência que até mesmo nossas escolhas morais, as quais nós respondemos, nós somos responsáveis por ela, acontecem segundo essa santa vontade, essa absoluta vontade. A tradição reformada, então, tem esse senso de encanto com a majestade de Deus que permeia céus e terra. A tradição reformada, indo um pouco além, não é estranha à boa criação divina. Antes, o verdadeiro reformado, alimentado pela Sagrada Escritura e interpretando a Sagrada Escritura por meio de suas confissões de fé, ele tem um senso de apreciação pela boa criação divina. É muito legal, lendo as Institutas, Calvino era sisudo, ele vivia para escrever. Talvez ele pouco tenha se encantado com a beleza natural da Suíça. A gente tem poucas descrições dele a respeito de montanhas e lagos. A Suíça é cheio disso, mas, do outro lado, ele escreve no volume 2 das Institutas: quando você comer um bom prato de comida, ou beber uma taça de vinho gostoso, dê graças, porque Deus criou esse alimento, Deus criou essa bebida para o seu prazer, para o seu deleite. Isso que a tradição reformada oferece para a gente. E essa apreciação pela criação de Deus vem dessa noção do Deus soberano, do Deus todo-poderoso, do Deus que reina sempre, sempre, do Deus que é rei aqui e agora. Nesse sentido, então, o reformado, ele é imbuído de uma confiança de que, por mais que o mundo seja mau, a malignidade dos homens não dá a última palavra. A causa de Deus vai triunfar, o reino de Deus vai ser implementado. Então, o crente reformado nunca é desanimado, nunca é melancólico, nunca se desespera, nunca tem uma apreciação pelo quanto pior melhor, porque ele sabe que no final a causa de Deus vai triunfar. Quase pós-milenismo, né?
quase. Eu queria ser. Talvez uma hora eu me convença, mas a noção aqui é que Deus permanece no comando de todas as coisas. Ele é rei. E aqui a gente tem que tomar um cuidadinho aqui. Alguns cristãos de orientação mais esquerdista, marxista, falam muito do reino de Deus. Só que é um reino sem rei. Experimenta falar de reinado perto deles ou de rei. Esses crentes têm urticária, coceiras severas, alergias intensas, porque eles são tão esquerdistas, tão marxistas, que Deus é amigo, Deus é companheiro, cresce com a gente, mas Deus não reina. Deus é soberano. Como é possível falar de um reino sem rei? Como é possível ter esperança de que um reino será implantado se não há um rei no controle do universo? Aí, de forma meio cavalo de Troia, eles tiram o rei e colocam partido, ou colocam governo, ou colocam líder fortão, o líder messiânico. Mas para a tradição reformada, nós adoramos só a Deus, nós confiamos somente no reino, nós não temos esperança nos políticos, nós não temos esperança em partidos políticos ou na esquerda ou na direita, nós esperamos a nossa pátria que está nos céus, nós esperamos novos céus, nova terra, que será de fato implantada pelo grande rei, para aquele que reina agora e sempre. Ok, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Vou pular algumas... ok. 3 frases aqui para a gente pensar quanto à soberania de Deus. Uma de Hermann Bavinck, talvez o grande teólogo reformado do século XIX e século XX. Mistério é o elemento vital da teologia. A verdade que Deus revelou, concernente a Ele mesmo na criação das Escrituras, vai muito além do que o homem pode conceber e da compreensão humana. Nesse sentido, a teologia se ocupa especificamente com o mistério, pois não trata de criaturas finitas, mas do início ao fim se eleva acima de qualquer criatura ao próprio ser eterno e infinito. Esse aqui é um elemento importante quando a gente debate soberania divina, problema do mal, a responsabilidade humana. Há um ponto em que nós não temos como avançar. E a gente tem que parar e dar glória a Deus, porque de uma forma tão elevada há uma espécie de compatibilismo entre a onipotência divina e a nossa responsabilidade pessoal. E se de um lado a gente tem que falar em tom bem elevado de que Deus é rei, do outro lado a gente tem que voltar a falar da responsabilidade moral humana, de que todo homem, toda mulher vai dar conta de todos os seus atos e mesmo pensamentos diante de Deus. Nós hoje somos uma geração, nós vivemos uma geração que a noção de responsabilidade pessoal é eliminada. Lembra da música da Gabriela? Como é que era? Eu nasci assim, eu sou assim. Lembra? Essa noção permeou toda a nossa cultura hoje. É insultoso isso. Ninguém mais se responsabiliza pelo que faz. A vítima é duplamente vítima. Ela é vítima porque ninguém a vindica. E ela é vítima porque ela estava no lugar errado, na hora errada. A verdadeira vítima é quem perpetuou a violência. Porque ele é pobre, porque ele nasceu em exclusão social, etc. e tal. Nós, cristãos, temos que falar de Deus como rei, da sua soberania, da sua onipotência, da sua majestade, glória tremenda, mas também de que todo homem e toda mulher é moralmente responsável pelo que faz. Ele vai ter que responder pelos seus atos. Lembra, Davi ora para que Deus o perdoe até dos pecados inconscientes. Quando um amigo, eu ainda não era calvinista no seminário, o professor era reformado, ensinando depravação total para a gente, incapacidade total, aí um amigo, um aluno, ele leu o Salmo e lembrou disso. Olha, Davi está orando aqui pelos pecados que ele comete, que ele não tem consciência. Nós batemos esse colega depois, que ele tornou a gente mais pecador, então a gente teve que dar um jeito nele, mas ele estava certo. Ele estava correto. Esse é o problema do arminianismo, né? Então, ele apanhou por causa da teologia ruim da gente, mas ele estava correto. Davi ora para que Deus o perdoe daqueles pecados que ele nem tem consciência que está cometendo. Ele sabia que ele era moralmente responsável mesmo pelos pecados inconscientes. E nós temos que voltar a falar disso hoje. Nós pecamos por nossa livre escolha depravada. Como George Whitefield dizia num sermão, nossa liberdade permanece. A liberdade para escolher caminhos que são compatíveis com o nosso coração mau,
nosso estado de depravação com o qual nós nascemos e fomos criados. Mas eu me desviei um pouquinho. 2 frases aqui conectadas à soberania divina. Uma de John Owen. Mesmo que caiamos, a nossa causa será vitoriosa, porque Cristo está sentado à mão direita de Deus. O Evangelho triunfará. Isso me conforta de forma extraordinária. E James Renwick, antes de ser executado pelos episcopais, ele era presbiteriano, ele disse o seguinte: tem havido dias gloriosos e grandiosos do Evangelho nessa terra, Escócia, mas eles serão nada em comparação àquilo que haverá no futuro. Esse tipo de confiança só é alcançado por aqueles que creem, confiam e descansam num Deus que é rei, que é soberano. Outro ponto aí. A tradição reformada entende que é necessário fazer uma correta distinção entre lei e evangelho. Para a tradição reformada, o Antigo Testamento não é lei e o Novo Testamento é evangelho. Antes, a lei e o evangelho permeiam toda a Sagrada Escritura. E a lei refere-se a Deus, sua santidade, sua retidão, sua ira. A lei reflete quem Deus é, e a lei, por outro lado, reflete quem nós éramos sem Cristo. A lei lembra que todos nós estávamos danados, todos nós éramos pecadores, todos nós éramos idólatras, fabricando ídolos mudos na nossa mente, dinheiro, sexo, poder, etc. e tal. Todos nós éramos cobiçosos. A lei nos humilha a todos, a lei quebranta-nos a todos, a lei iguala-nos a todos. Mas o Evangelho também está presente em toda a Sagrada Escritura, desde Gênesis 3. O Evangelho traz a cura, e eu vou trabalhar isso no sermão de amanhã de manhã. O sermão de amanhã é sobre a correta distinção de Evangelho e lei. O Evangelho que expurga-nos do pecado. O Evangelho nos coloca numa relação correta com Deus por meio de Cristo. Ou, para citar Lutero, a lei é a agulha que fecha a ferida. O Evangelho é aquela cordinha, né? Os médicos podem falar melhor aí, que vem junto com a agulhazinha e vem fechando a ferida para que ela cicatrize e para que ela seja curada. Então o Evangelho, a lei machuca, mas o Evangelho é que traz a cura. A lei é o aio, professor Severo. O Evangelho é que nos ensina de forma cabal, de forma completa, que tudo que nós precisamos para entrar na relação correta com Deus foi feito por meio de Cristo. Mas nisso luteranos e reformados concordam. O que os reformados acrescentaram foi que, uma vez justificado, o cristão tem prazer em cumprir os mandamentos. O cristão tem alegria em cumprir os mandamentos, não como uma forma de agradar a Deus, ou uma forma, melhor dizendo, de alcançar o favor divino, mas como resposta grata ao que Deus fez na cruz do Calvário. Então, a lei teria uma dupla função, pelo menos uma dupla função para a tradição reformada. De um lado, a lei dada no Sinai, os 10 mandamentos, humilharia o cristão, humilharia o pecador, igualaria todos, homens e mulheres, e revelaria o pecado no coração desses homens e mulheres. Lembra do encontro de Jesus com o jovem rico? O jovem rico literalmente bajula Jesus: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz: bom só que é Deus. Você cumpre os mandamentos? Aí o jovem moralista, legalista: hoje, né, deu de corintiano, hoje vou me dar bem. Quem lembra de quarta-feira entende. Aí ele começa a recitar o que ele fazia. Aí o que Jesus vira para ele e diz: ok, pega todos os seus bens, vende, dá para os pobres e me segue. Jesus está ensinando a teologia da pobreza ali. O que Jesus está fazendo é usar a lei moral como um bisturi para revelar que aquele jovem quebrou o primeiro mandamento, ou estava quebrando o 10º mandamento, ou quebrando os 2 mandamentos. Era idólatra e um cobiçoso. E o texto diz que o jovem foi embora triste, e Jesus o amou. Isso é interessante. Mas ele foi embora. O negócio foi tão escandaloso, tão surpreendente, que os discípulos viram para Jesus e perguntam: mestre, quem vai ser salvo então? E a resposta de Jesus é: aos homens isso é impossível,
pelas boas obras, entre aspas, isso é uma impossibilidade. Então a tradição reformada, ela não vai colocar o Antigo Testamento contra o Novo Testamento. A tradição reformada não vai considerar o Novo Testamento como superior ao Antigo Testamento. Antes, a tradição reformada entende que Deus fala em ambos os testamentos, o primeiro, o segundo, e a voz de Deus é uma voz que comporta a lei e o evangelho de ponta a ponta. A lei moral quebrantando, humilhando, revelando o pecado, a idolatria, a cobiça, o evangelho trazendo a cura, a restauração, a renovação e colocando esse homem e essa mulher quebrantado e humilhado na relação correta com Deus. E depois servindo também como um paradigma para a santificação. Um ponto fraco da tradição reformada é a arte. Eu quero destacar 2 quadros e 2 hinos, vamos ver se dá tempo aí. Mas o primeiro quadro é um quadro luterano de Lucas Cranach. Você pode ver depois ele no PowerPoint e na internet tem ele em alta resolução. Mas essa noção da distinção correta entre lei e evangelho era tão forte na tradição luterana e reformada que permeava até a arte. Então é um quadro do século XVI, metade do século XVI, de Cranach, o velho, o pai, e de um lado você tem a representação da lei, espicaçando, machucando, aterrorizando. Do outro lado você tem uma representação do evangelho, confortando, acalentando, guiando para os novos céus, nova terra e para o Cristo crucificado. É muito legal as imagens ali, uma representação artística de um ponto teológico importante da tradição da reforma. Outro ponto aí, a primazia da graça de Deus em Cristo. A tradição reformada vai enfatizar a invencibilidade, o triunfo da graça e o triunfo da beleza da graça. A caricatura que se faz é que a tradição reformada ensina que o pecador vai arrastado para o céu pelas orelhas. Só que essa é uma caricatura. A noção aqui é que o que Deus fez no Calvário, em Cristo, é tão belo, é tão bonito, que quando o Espírito Santo vem sobre o pecador e tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, ilumina a mente desse pecador, quebra aquelas bolas de escravidão ao mundo, à carne, ao diabo, e tira as escamas de pecado que nos cegavam, a gente olha para a cruz e a gente abraça a cruz, porque não há nada mais belo do que Deus em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo no Calvário. Então a tradição reformada vai afirmar não só a primazia da graça, mas a beleza da graça. O crente reformado, a tradição reformada, ela é encantada com a graça. Nós falamos dos 5 pontos do calvinismo, e a gente tem que falar dos 5 pontos do calvinismo. Eles são balizas, eles são importantes. Depravação total, eleição incondicional, a expiação particular ou eficaz, a graça irresistível, a perseverança dos santos. Mas nós falamos dessas doutrinas dentro do escopo da tradição bíblica, da revelação bíblica. A gente não prega os chamados 5 pontos do calvinismo que não são de Calvino, esse é um ponto, mas nós os pregamos na medida que nós estamos expondo o texto bíblico afirmativamente. A gente coloca esses chamados 5 pontos dentro do escopo maior do cânon da Sagrada Escritura. Quando o cânon fala, quando o texto que nós estamos expondo fala, nós falamos, e falamos com muita força. Eles são importantes, mas eles são importantes porque eles preservam, eles protegem essa eficácia e beleza e poder que há na obra de Deus em Cristo no Calvário. Então, nesse sentido, é interessante, quando Paulo apresenta o seu evangelho para a igreja que ele não conhece, a igreja em Roma, a eleição vem em último lugar. Ele fala de pecado, ele fala de justificação, de reconciliação, da vida do Espírito, do papel da lei, do papel do Espírito, do batismo, da vida cristã. E aí entra a pergunta, por que nem todo ser humano alcança essa graça que Paulo está descrevendo? Aí ele entra com a resposta, por causa da soberania divina, porque Deus amou uns e aborreceu outros, amou os piores pecadores e aborreceu os orgulhosos. Agora, quando Paulo escreve para talvez uma igreja, ou uma série de igrejas mais maduras, e Paulo está à vontade com essas igrejas que ele conheceu pessoalmente, como a igreja de Éfeso, a primeira palavra é trindade, permeada com
Predestinação, eleição, o triunfo da cruz, a obra do Espírito Santo, tudo compacto num primeiro capítulo que é um hino ainda por cima, de 3 estrofes. Então, nós falamos essas doutrinas dentro, ou na medida que o texto exige que falemos, mas, do outro lado, elas são importantes porque elas preservam o ensino sobre a graça. E esses chamados 5 pontos, eles são centrados em Jesus Cristo. É Cristo que tem que ter a primazia. Daí o solo Christus, o solus Christus, ou solo Cristo, tanto faz. Esses 5 pontos magnificam Jesus. Nós somos eleitos em Cristo, nós somos irresistivelmente atraídos ao Cristo crucificado, nós perseveramos por causa da obra de Cristo, nós somos justificados, perdoados, redimidos, reconciliados, expiados, propiciados, antes pecadores, por conta de Cristo. Então, a graça aponta para Jesus Cristo. Cristo é o centro, então, da salvação para a tradição reformada. E mesmo a fé, isso é um ponto importante para nós frisarmos no contexto brasileiro, nós não somos salvos pela fé, nós somos salvos por Cristo. A fé é o reconhecimento que a gente não tem nada. A fé, como meu professor de teologia dizia, é estender mãos vazias para o Calvário. Eu preciso que ele me vista da sua justiça. É uma troca injusta, ele morre por causa do meu pecado e eu vivo por causa da perfeita obediência dele. Okay? Então, um outro ponto importante para a tradição reformada é a primazia da graça e a beleza da graça de Deus em Cristo. Como eu disse, um problema para a tradição reformada é a arte. Nós tivemos Rembrandt. Rembrandt era da Igreja Reformada Holandesa. Vermeer nasceu na Igreja Reformada Holandesa, depois virou católico, aí é um outro problema. Mas, fora Rembrandt, talvez principalmente ele, nós não lidamos muito bem com a arte. A tradição reformada geralmente é depreciativa contra a arte, especialmente a arte cristã, o que não acontece na tradição luterana. Aqui você tem um quadro de um homem chamado Matthias Grunewald. Ele era luterano e ele tentou representar essa primazia da graça de Deus em Cristo num quadro. Ele pintou esse quadro para um leprosário. Ele ofereceu esse quadro para um leprosário. No centro você tem Cristo crucificado. Você tem um homem de dores. Você tem um servo sofredor. E lembra, esse quadro foi doado para um hospital para cuidar de gente leprosa. Não há nada bonito um homem leproso ou uma mulher leprosa. Não sei se você já viu imagens de gente leprosa, são imagens que ofendem a gente. São imagens muito duras. Só que qual é o ponto? Lembra, nós estamos falando da primazia de Deus em Cristo, o encanto que a obra de Deus em Cristo tem que ter para a tradição reformada. O homem de dores se identifica com os leprosos. Se você olhar depois o quadro com detalhes, Jesus está todo ferido. E se você ler com atenção os relatos da via dolorosa em Mateus, Marcos, Lucas, você vai ver que o que Jesus recebeu na sua carne não foi brincadeira. Não era brincadeira. De um lado, então, você tem Maria sendo apoiada por João, o discípulo amado. Você tem aqui, de um lado, uma representação visível, palpável da real humanidade de Cristo. A morte de Cristo gera ofensa, gera escândalo, gera dor. E no cantinho ali você tem a mirra, que é amarga, presente que nosso Salvador ganhou de um dos magos do Oriente. Do outro lado, você tem uma representação da divindade de Cristo e do sacrifício de Jesus com o carneirinho e com o cálice, onde Jesus bebe o cálice da ira de Deus. E você tem o João Batista, e João Batista com a Bíblia aberta, e João Batista apontando para o crucificado. A Escritura aponta para Cristo, é na Escritura que nós encontramos Cristo. No final, essa ânsia pela primazia da graça, pelo amor, ou a ênfase na crucificação de Jesus é o coração da fé reformada. Talvez isso choque você um pouquinho, mas nós só podemos, por exemplo, para quem gosta um pouco mais de teologia aqui, nós só podemos falar de morte vicária, substitutiva e penal a partir de eleição
e a consequência lógica desse ensino, a morte vicária, substitutiva e penal, a morte expiatória e propiciatória é a doutrina que a gente chama de expiação particular ou expiação eficaz. Então, a cruz é o centro de nossa fé e essas outras doutrinas gravitam em torno da cruz, ora protegendo-a, ora sendo conclusão lógica do que Jesus fez no Calvário. E a verdadeira pregação, o verdadeiro estudo, o verdadeiro ensino, só o é se apontar para o Cristo crucificado. João Batista, Bíblia aberta, apontando para o Cristo crucificado. Ok? Só que os calvinistas, os reformados, sabem cantar isso. E graças a Deus por isso. John Newton, ele escreveu talvez o hino mais famoso em língua inglesa, celebrando o triunfo da graça. Por uma questão de tempo eu não vou ler, vocês acho que devem conhecer o hino, mas a primeira estrofe diz: preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou, perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. John Newton era episcopal reformado, ok? Um pregador muito importante na Inglaterra no século XVIII, contemporâneo de John Wesley, mas o hino inteiro celebra o triunfo de Cristo, o que Cristo fez no Calvário, no meu lugar e em meu favor. Um outro ponto, eu vou ter que correr um pouquinho agora, a integração de fé com a vida cristã. A tradição reformada, ela rejeita o ascetismo, ela rejeita a rejeição da criação, ela rejeita o monasticismo. A tradição reformada rejeita um padrão duplo de vida cristã, crentes espirituais, crentes carnais, vida vitoriosa, vida mundana. A tradição reformada rejeita a noção de vida monástica, uma vida espiritual e a vida comum, a vida ordinária. Antes, na tradição reformada, toda a vida é integrada. Nós buscamos ser santos, como diz o Catecismo de Heidelberg, em resposta à graça de Deus dada no Calvário. Com isso, nós ousadamente vamos tentar trazer todas as nossas relações para debaixo da soberania de Cristo. Se Deus é rei e Cristo é o seu supremo regente, então, para a tradição reformada, o cristão ousadamente vai trazer a família para debaixo do reinado de Cristo. O cristão vai trazer as relações entre esposo e esposa, casal e os filhos para debaixo da autoridade de Cristo. O casal cristão vai regular sua casa a partir da palavra de Cristo. O marido vai amar sua esposa sacrificialmente, pronta a dar a vida como Cristo amou a igreja. A sua esposa vai entregar-se ao esposo. Esse é o significado de submissão. Ela busca proteção no esposo, assim como a igreja se entrega a Cristo que a amou tão intensamente. A tradição reformada, ousadamente, vai ter uma palavra sobre política. Nossa pátria está nos céus. Nós esperamos novos céus, nova terra. Nós não compactuamos com a idolatria do ente estatal. Nós vamos julgar o Estado pela lei dada na Sagrada Escritura. Em Lausanne, eu encontrei esse quadro finalmente na internet. Há um quadro muito legal gravado no Palácio da Justiça, em Lausanne. E Schaeffer cita isso num dos livros dele. A dona Justiça está com os olhos vendados. Ela segura a balança na mão, só que a espada não está apontada para a terra. A espada está apontada para o decálogo aberto, para os 10 mandamentos abertos. Isso é um exemplo da arte visível, da santa ousadia que a tradição reformada tem. Nós almejamos que o Estado se coloque também debaixo da lei divina. Nós queremos que os debates econômicos, que as questões econômicas e sociais também sejam tratadas à luz da soberania de Cristo. Então, a noção aqui, para usar a expressão latina, é que para a tradição reformada, o cristão é coram Deo. O cristão é alguém diante de Deus. Eu tenho 43 anos, mas ontem pesquisando para a palestra, eu fiquei espantado. Não sei se já chegou no Brasil, mas os Estados Unidos já tem, se você bota coram Deo Tattoo no São Google, já tem inclusive como você fazer tatuagem com a expressão coram Deo. Aí tinha gente lá tatuando coram Deo no ombro, coram Deo no peito, coram Deo até no pulso, mas essa é uma noção reformada importante. Existencialmente, tudo que fazemos diante de Deus, do Deus vivo. Ele que é rei, também é o Deus presente entre nós, em Cristo ele é Emanuel,
Tudo que fazemos no âmbito familiar, da arte, da cultura, da política, o fazemos diante de Deus, não tem como fugir disso. Então, a fé é integrada com a vida na tradição reformada. Aqui você tem uma forma para tentar exemplificar isso. Olha a diferença. A noção totalitária é que lá em cima está o Estado ou partido. E aí o Estado ou partido quer controlar a família, quer controlar o ente estatal, quer controlar a educação, quer controlar a arte. Né? A arte precisa de subvenção do seu Ministério da Cultura, isso é uma questão, isso é até um linguajar totalitário. A igreja quer controlar, o Estado quer controlar a igreja, o Estado se miscui nas relações trabalhistas, etc, etc, etc. Como um cristão que crê no reinado de Deus pode compartilhar uma visão dessa do Estado? O Estado transcendente, o Estado no lugar de Deus. Não dá, porque para o cristão nós estamos corandeu, Deus está diante de nós, e o que Deus exige do cristão é que ele trabalhe de tal forma que todas as esferas sejam colocadas debaixo do reinado de Cristo. Isso é ousado? É. Mas, em alguns momentos da história isso foi alcançado. Não no nível ideal, mas chegou bem perto. Pensa na Revolução Americana, pensa na Holanda no século XIX, final do século XIX, começo do século XX, quando um outro reformado importante chamado Abraham Kuyper, brincavam chamando ele de Abraham o Grande, se tornou o primeiro-ministro da Holanda. Ele tentou implantar uma visão cristã da sociedade. Ele tentou trazer toda a sociedade para debaixo do cristianismo, e não por meio da pregação, mas por implementar uma visão política e econômica que em alguma medida refletisse valores que pudesse vir da Sagrada Escritura. A noção ousada é que se Deus é rei, nós temos que ver o reinado dele em alguma medida já nessa etapa da vida, ainda que a gente espere que esse reinado se concretize de forma cabal, final, nos novos céus, nova terra. Outro ponto, a busca pela igreja verdadeira. O meu tempo estourou. Mas, em linhas gerais, a igreja verdadeira para a tradição reformada não é determinada pelo edifício, não é determinada pelo tamanho, mas a igreja verdadeira é aquela igreja onde a pura palavra de Deus é pregada, e aqui um desafio para nós batistas, onde os sacramentos do batismo e da ceia são realizados com absoluta seriedade. O batismo como aquele rito de entrada, não na igreja ou na denominação, mas um rito de entrada no reino, e a ceia como aquele sacramento da permanência. Os irmãos ali já gostaram. Eu preciso confessar que eu sou um batista muito pouco convicto, ok? Então, me tolerem um pouquinho. Eu sou um batisteriano, um presbiterobatista, alguma coisa. Se existe um bicho desse, então eu estou por aí. Mas a noção reformada é que a igreja verdadeira é caracterizada pela pregação da pura palavra de Deus e pela ministração correta, séria do batismo e da ceia. Puxa, o ponto é, essas três marcas são comunitárias. Essas três marcas lembram que a vida cristã, o clímax da vida cristã é essencialmente comunitário. Essas três marcas lembram que para a tradição reformada não existe crente solitário, crente só em casa, a igreja em casa. A tradição reformada lembra que o Espírito Santo vem por meio desses três sinais. A gente não encontra o Espírito Santo no monte, a gente não encontra o Espírito Santo dentro de casa, no nosso quarto, mas o Espírito Santo vem a nós por meio da pregação da pura palavra de Deus. O Espírito Santo vem a nós pela correta aplicação do batismo e da ceia. Eu realmente não tenho tempo para desenvolver esse ponto, mas se de um lado isso caracteriza a igreja verdadeira, do outro lado os cristãos alimentados para essa igreja verdadeira são chamados a fazer o bem a todos, mas especialmente aos domésticos da fé. Aqui a gente deve distinguir o papel da igreja e o papel do cristão. Não é papel da igreja minorar o sofrimento do mundo, não é papel da igreja virar uma ONG piedosa, mas é papel da igreja permanecer igreja, e se essa igreja é a igreja da palavra e dos sacramentos, Deus vai levantar entre os cristãos pessoas com peso pela cultura, um peso pela sociedade. Esses cristãos vão se conectar, criar ONG, OCIP, alguma sociedade voluntária para minorar os sofrimentos lá fora. Ok. Último ponto. Conectado a isso aí, o cristão reformado entende
que toda tirania, todo governo, todo partido que se percebe transcendente é idolatria. Então, um lema da tradição reformada é: rebelião aos tiranos é obediência a Deus. Outro lema da tradição reformada: taxação sem representação é tirania. O que vem a ser taxação? A cobrança de impostos sem a representação democrática, republicana, é tirania. Isso é muito forte na cultura anglo-saxã. Se você não tem acesso livre ao seu deputado, ao seu vereador, ao seu senador, e do outro lado você paga aí quase 38% de impostos, de tudo que você ganha de impostos para o Estado, porque você vive num regime tirânico. Isso é intensamente reformado. Os reformados, a tradição reformada, tem uma palavra para dar também para os embates políticos e sociais. Então, o reformado, ele não tolera a tirania. O reformado, ele não vende a sua consciência ao Estado. O reformado não defende o Estado ao mesmo tempo que está recebendo algum tipo de subvenção estatal. Antes, o reformado adora só o Deus Rei, presta vassalagem só ao Deus Rei e não tolera nenhum partido, nenhum político, nenhum ente estatal que queira competir com Deus soberano. Então, o cristão é apto a derrubar o Estado quando o Estado é iníquo. Uma ilustração para encerrar. A Revolução Americana começou com presbiterianos e congregacionais. Começou por causa de cobrança excessiva de impostos nas 13 colônias americanas. A noção é que o império só poderia cobrar impostos se o império investisse em igual medida nas colônias. Então, os pregadores começaram a abrir Amós e começaram a abrir livros como Oséias e mesmo os outros profetas, e começaram a mostrar para suas congregações que um Estado que cobra impostos de forma quase no nível de extorsão e não retorna benefícios para essas colônias ou para aquele Estado, é um Estado que não é mais legítimo. E aí começou a Revolução nas colônias americanas. Isso foi tão marcante que o rei da Inglaterra, George III, que era meio biruta, ele em alguma medida disse, em algum momento disse: os malditos presbiterianos queimaram as minhas colônias prediletas. Eles as colocaram de pernas para o ar. Se você ler a Constituição americana, ela é presbiteriana. Toda a noção de divisão de poderes, de eleições indiretas, ela é presbiteral. A noção é que nem o povo, nem o governo tem todo o poder, tem toda a primazia. O poder é dividido entre eles. De onde veio isso? Da tradição reformada, que começa com a noção da transcendência de Deus, do reinado de Deus, da soberania e da onipotência de Deus. Então, a tradição reformada não só desafia, como também destitui os tiranos. Só para uma outra ilustração, é interessante, a gente geralmente conecta a rejeição de reis, do direito divino dos reis, com a Revolução Francesa. Só que 100 anos antes, um rei foi decapitado na Europa. Foi Carlos I. Ele foi decapitado por puritanos. No documento tem o nome de Oliver Cromwell, congregacional, John Milton, outro congregacional. Eles assinaram um documento para decapitar Carlos I. Por quê? Porque ele era anglicano ou enamorado com os católicos? Não, por lesa pátria, crime de lesa pátria. Porque ele traiu o Commonwealth, porque ele traiu o império, ele traiu o seu reinado, ele foi além do reinado, querendo trazer tropas francesas para voltar a ser rei na Inglaterra. Ele foi decapitado. Decapitado por nossos pais na fé, para horror de toda a Europa. A primeira revolução moderna na Europa, não é a Revolução Francesa, não é a Revolução Iluminista, mas é uma revolução calvinista de cunho republicano, um tirano sendo decapitado. Uma revolução que teve seu sucesso, 12 anos, mas teve seu sucesso. Então a tradição reformada não teme tiranos, antes, se possível, até os depõe. Por último, eu vou pular aqui um hino, ok, 2 frases para terminar, uma de Zwinglio, outra de Calvino. Não tenham medo, meus amigos, Deus está do nosso lado e protegerá os que são seus.
vocês de fato realizaram algo grandioso e encontrarão oposição por causa da pura palavra de Deus, sobre a qual apenas alguns se importam de pensar. Vão em frente, em nome de Deus. Ele escreveu isso pouco antes de ir para a Batalha de Kappel para ser morto. E por último, Calvino, desafiando o maior imperador da época, o rei Carlos V. A reforma da igreja é obra de Deus e tão independente de esperanças e opiniões humanas quanto a ressurreição dos mortos ou qualquer milagre dessa espécie. Portanto, no que tange a possibilidade de fazer algo a favor dela, não se pode ficar esperando pela boa vontade das pessoas ou pelas alterações das circunstâncias da época, mas é preciso irromper por entre o desespero. Deus quer que seu evangelho seja pregado. Vamos obedecer esse mandamento. Vamos para onde Ele nos chama. O sucesso é da nossa conta. Essas duas frases bem reformadas e resumem em grande medida o que a gente está tratando aqui de manhã. Ok?